Mas parece que eu entrei uma hora, só que não tava. A imagem não estava carregando. Então é a internet mesmo. Deu certo agora, né? Sim, sim. Qualquer coisa, se ficar ruim aqui a imagem, é por conta disso, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos enviar aqui para as pessoas saberem que nós estamos online. Sim. Espero que as pessoas Convidar. tenham pegado o cafezinho delas, né? Porque a live de sexta tem cafezinho. Sim, hoje é dia de prosa. Peraí. Eu queria tentar enviar esse link no nosso grupo, mas tá bom, vamos começar, que aí a gente já produz aí bastante conteúdo, que a gente está fazendo dever de casa, de também produzir o conteúdo para de Minas, além de ser a forma que a gente trabalha. Bom dia a todos. E hoje a nossa conversa vai ser sobre formas de ser encontrada, formas da nossa marca ser encontrada. E existem as velhas formas e as novas. E tem até as novas que a gente andou descobrindo que são um pouquinho velhas, mas ao mesmo tempo não deixam de ser atualizações que a gente precisa estudar, ficar antenado, para poder utilizar e aplicar nos nossos negócios. E nesse contexto, a gente vai focar em duas plataformas, que é aqui o Instagram, e também vamos falar de Google, porque são dois canais, duas possibilidades que nós temos para trabalhar as nossas marcas e que a gente consegue fazer de forma gratuita, que a gente consegue aplicar de maneira que não vai precisar fazer algum investimento. É possível, claro, mas não é obrigatório. Bom dia, Mônica. E a gente vai poder fazer esse trabalho de uma maneira mais simples, né, e executável, prática. Dentro desse contexto, a gente vai trazer também algumas atualizações que a gente viu por aí, que ficou um burburinho na internet, e vamos falar também de possibilidades que já existiam e de que maneira que a gente pode fazer isso. Vou pegar meu cafezinho também. Ó, tomar um golinho aqui. Mas eu acho que para introduzir esse assunto, seria bacana fazer a introdução do conceito, né, Larissa? Que eu acho que a gente vai falar muito hoje, uma palavrinha que, querendo ou não, é em inglês e muitas pessoas ainda não sabem o que é. Eu tô até digitando aqui no chat para as pessoas verem a diferença, porque muita gente confunde com o CEO, né, que são os presidentes das empresas. O SEO, né, é um palavrão aí em inglês, não vou nem me arriscar a falar o inglês certinho da sigla, mas basicamente, né, a tradução disso, que isso representa dentro desse universo de redes sociais e internet, é a otimização, né, dentro dos mecanismos de busca. Né? Muita gente aqui deve ter ouvido já falar em palavra-chave, você tem que utilizar palavras-chave nos seus conteúdos. O que que é isso, palavra-chave? Dando um exemplo bem prático, nós trabalhamos com comunicação. Nós somos uma agência. O que seriam as palavras-chave da de Minas, né? Marketing, marketing digital, comunicação, marketing para pequenos negócios, né? Que é o nosso foco, que é o nosso nicho. Então, né, explicando um pouquinho mais desse conceito para ficar mais tranquilo no restante da live, que eu acho que a gente vai falar bastante desse termo, né? Sim, até contextualizando também que mecanismos de busca, hoje a gente tem que o mais conhecido é o Google. Acho que é o melhor também para isso, para as pesquisas.
Mas a gente sabe que os robozinhos, as inteligências artificiais também cumprem esse papel. Hoje as pessoas fazem muita busca pelo próprio ChatGPT, porque ele mastiga ali as respostas, né? É muito importante, inclusive, checar. Mas a gente fala de mecanismos de busca, são os canais, os portais onde vocês vão lá e perguntam o que é isso? Onde tem isso? Onde tem uma pizzaria perto de mim? São perguntinhas que a gente faz aqui, né, dentro desse panorama da internet, para encontrar respostas. E dentro dessas respostas, a gente espera que as nossas marcas sejam encontradas a partir de pesquisas respectivas sobre isso. Então, se eu trabalho com presentes personalizados, a intenção é que ao uma pessoa procurar por isso, especialmente na minha região, a minha marca apareça para elas como uma opção e elas venham a se tornar minhas clientes. E aí, dentro disso tudo, voltando um pouquinho, quando a gente fala de marketing e de comunicação, a gente pode pensar que antes a gente tinha, e ainda tem, outras formas em que isso era possível de ser feito, né? Encontrar marcas. E a gente nunca vai deixar de aproveitar o famoso boca a boca, que é uma forma de comunicação valiosa, porque a indicação, né? Quem não se sente bem quando a marca é indicada e gera muita confiança. Então, o boca a boca, antes a gente tinha muito mais forte, mas ainda existe pra caramba panfletos, os próprios cartões de visita, que são formas offline da nossa marca ser encontrada. Já que a gente está falando sobre isso, a gente menciona também a parte gráfica que existe, né? As mídias offline, para deixar, assim, se a gente puder atingir todos os pontos de contato com o nosso cliente, melhor. Mas aqui a gente também foca muito no digital, porque é onde as pessoas estão principalmente, é uma forma mais simples, né, de atingir e também é prático. Celular na mão, a gente começa a colocar aí as ações em prática para atingir pessoas. E aí, dentro dessa parte do que a Ruth explicou, do conceito, né, de SEO, que é a otimização, a gente já tinha, desde o começo, assim, no Instagram, a gente já tinha algumas possibilidades de trabalhar essas palavrinhas-chave, que era ali no nome, né? No arroba que você escolhe para sua marca e no nome de baixo, da bio, que é onde a gente coloca, por exemplo, de Minas Comunicação, e o nosso arroba também é esse. Essas palavrinhas que a gente usa, elas possibilitam que quem procurar por isso nos encontre. Da mesma forma que se procurar pelo projeto Olho no Olho, vai encontrar. E a gente sugere sempre nas nossas aulas que vocês escolham outras palavras-chave que estejam no imaginário das pessoas quando elas forem procurar pelo seu segmento. Então, se eu estou procurando por um bolo, não necessariamente eu vou digitar o seu arroba, que é confeiteira Fernanda. Eu vou procurar por bolo, seja no Google, seja aqui. Então, é interessante que essa palavrinha esteja inserida em algum lugar, para que se eu digitar bolo, eu encontre o seu perfil, eu encontre o seu arroba. E agora, com as atualizações que vem acontecendo de anos para cá e testes, a gente tem mais possibilidades, né, Ruth? Sim, eu acho que a nossa motivação para esse tema de hoje foi a notícia recente, né, que a partir do dia 10 de julho, os posts do Instagram seriam indexados ao Google. Só que muita gente até estranhou, comemorou, muita gente estranhou, falou, mas já aparece. O que acontece é que estava em fase de testes. Aparecia, mas não era uma regra oficial do Instagram. Então, a partir do dia 10 de julho, ele comunicou, né, que todos os conteúdos, né, de perfis abertos, claro, né, perfil fechado não entra, né, de perfis comerciais, produtor de conteúdo, iam ter esses conteúdos indexados no Google, né, post do feed, stories, reels. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa
produzir conteúdo com intencionalidade. A gente precisa escrever legendas com intencionalidade, né? A gente às vezes vê muito conteúdo bacana que a pessoa às vezes posta sem até uma legenda, né, no feed, ou não escreve algo que explica mais, que detalha mais o que se trata aquilo. E as pessoas pensam assim: ah, mas ninguém lê mais. Só que agora, você não tem que se preocupar se o seguidor vai ler ou não a sua legenda até o final. Você vai se preocupar em utilizar palavras-chave para aparecer no Google, porque é uma outra possibilidade, né? Na hora que o cliente estiver procurando o seu serviço, depiladora em Juiz de Fora, né? Vai ter ali a possibilidade de te encontrar na hora de pesquisar no Google também, porque pode ser que apareça o seu perfil do Instagram, um post específico do Instagram. Então, a gente precisa parar de talvez colocar até o nosso hábito na frente, né? Ah, eu não leio post grande, então eu não vou fazer. Eu não Uhum. leio texto grande no Instagram. Esse é o seu comportamento. Então, a gente tem que mentalizar que agora é importante, né? Além da bio que a Larissa falou, além da arroba, fazer legendas boas para os textos, né? Mas sem ser forçado, sem ser aquela coisa que, às vezes, se você pedir o chat GPT, ele vai te entregar um texto que vai repetir a palavra 50 vezes e ninguém fala assim, ninguém conversa assim. Uhum. Então, tem que pensar também em naturalizar ali esse texto, né? Você colocar as suas palavras-chave, mas com contexto apropriado, né? Que De uma façam forma sentido. natural, né? E tem uma Sim. possibilidade também que é o alt teste, que quase ninguém faz isso, né? Que é a parte de descrição das imagens, que isso, inclusive, ajuda muito, né? Pessoas com deficiência ou limitação ou alguma questão, né? Você pode deixar esse alt teste também das imagens, né? Você acrescenta um texto que explica o que está aparecendo na imagem, né? Que é o texto ali alternativo. Então, você pode, se você quiser deixar mais completo ainda, vai ajudar no SEO e também vai ajudar pessoas com deficiência que utilizam a rede social e precisam desse alt teste ali de descrição nas imagens. É verdade, porque quando vocês vão no Google e pesquisam, por exemplo, vocês estão querendo ver uma foto, uma inspiração, até no Pinterest também, uma inspiração de decoração. Vocês digitam isso e quando essa palavra, essa imagem tem a descrição de, por exemplo, parede com quadros, nas cores tal, tal e tal, você tem mais chance de que aquela imagem com as palavras sejam a resposta que uma pessoa está procurando. O mesmo vai valer agora para o Instagram, que já tinha também essa possibilidade de descrição, especialmente pela acessibilidade, como a Ruth falou, mas agora também como uma parte estratégica de poder descrever e fazer com que o que você está vendendo, né, na sua marca, seja a resposta para as pessoas ali. Então, uma mentalidade que a gente pode adotar agora para essas legendas é a que de muitas pessoas, quando faziam blogs, que pensavam as palavrinhas, as respostas, e escreviam textos para lá, tenta trazer um pouquinho disso para o Instagram. Não é para ser forçado, essa dica é muito importante, não é só para pedir o chat GPT para fazer um texto longo com as palavras-chave, tarará, e jogar, copiar e colar. Pode usar, claro, a tecnologia está aí para a gente usar, mas por favor, revisem, vejam se está fazendo sentido, se está apropriado para o tom de conversa. Isso que a Ruth falou é muito importante. Inclusive, pensar com a cabeça de que a gente está conversando com uma pessoa nas redes sociais ajuda muito a destravar. Porque a gente pensa, nossa, eu preciso produzir conteúdo. Aí trava. Aí pensa, vou conversar com o meu cliente, vou explicar para ele do jeito que eu vendo, do jeito que eu faço aqui no meu atendimento. Leva isso para o conteúdo, fica natural, fica estratégico e gera identificação. Porque não cria essa barreira de que é só uma coisa engessada, que muitas vezes é o que a inteligência artificial faz logo de cara. À medida que a gente vai lapidando com ela, aí sim
vai ficar bom, né? Sim. Então, acho que resumindo, né, na hora de pensar conteúdo, gente, vocês podem fazer um mundo de coisas para o negócio de vocês, né? Posts que ensinam como fazer algo, posts que ensinam o seu cliente a utilizar o seu produto, se for algo mais complexo, mais técnico, né? Você pode estar tirando dúvida ali do seu cliente. A gente não pode pensar que todo mundo sabe tudo, né? É um erro que a gente tem quando a gente olha para a nossa área e para o nosso nicho, né? A gente, né, aprendeu muito aqui, Larissa, né? Que as pessoas às vezes chegam com um nível de conhecimento de marketing quase zero. Então a gente não pode assumir que as pessoas sabem tudo, que sabe o que é bio do Instagram. Então, você aí produzindo conteúdo da sua marca, do seu produto, do seu serviço, também pode pensar dessa mesma forma, porque você pode estar gravando um tutorial ali que vai salvar a vida do seu cliente, né? É, Uhum. E não pensem que o seu concorrente vai olhar para o seu conteúdo e falar: nossa, mas por que que fulano está fazendo isso? Todo mundo sabe isso. Não, seu concorrente sabe, mas seu cliente não sabe. E Então, você novamente, vende eu para já o falei cliente. isso essa semana na live de quarta-feira, vou repetir de novo, porque é o que a Lina que entrou acabou de falar, né? O óbvio precisa ser dito, porque você não pode nivelar e achar que todo mundo, né, nasceu sabendo e sabe tudo. Então, produzam conteúdo com esse pensamento, né? Com Sim. essas ideias em mente. Na reunião que a gente teve essa semana com o cliente, ele trouxe um exemplo de uma marca que era referência para ele e a gente gostou muito. É um perfil também de confeitaria. E além de fazer o perfil de vitrine, que é muito importante, porque ela vende um produto que a gente vai comer com os olhos, né, ali no feed, a gente precisa comer o feed. Antes, elas também se preocupam em explicar coisas que, com toda certeza, surgem dúvidas em algum momento na cabeça do potencial cliente delas. Por exemplo, a diferença das massas. Porque às vezes você está ali no WhatsApp e a pessoa está atendendo e fala assim para ela: você pode escolher a massa X, Y, Z. Eu não sei a diferença. O que essa massa X tem de diferente dessa Y? Então, elas já estão fazendo posts educativos para ir familiarizando as pessoas que seguem e depois pode usar isso no WhatsApp também. Você quer precisa aprender? Então, funciona assim, a massa é assim, essa aqui é assim. Tem uma aluna também, que da marca Love Donuts, a Ju, que também falou que precisou explicar, fazer um post explicativo da diferença entre cobertura e recheio. Porque, gente, é muito óbvio, todo mundo sabe, às vezes na hora ali não sabe, tá com dificuldade de fazer o pedido bem certinho e não ter dúvidas de que ela quer a cobertura de chocolate e por dentro que ela quer morango. Então ela fez uma imagem, é para ser didático. E aí, além de trazer isso em imagens, né, que é o que a gente falou, bora trabalhar isso nos textos também, para já ir fazendo o exercício de trazer as palavras-chave para dentro do seu Instagram e, com isso, possibilitar que você seja mais encontrado, né, para as pessoas que vão procurar por esse assunto, especialmente se você faz um trabalho mais local, né? Se faz um trabalho que é específico. Normalmente a parte de confeitaria faz muito local, mas mesmo que venda a nível de Brasil, é tão importante quanto, porque quanto mais a gente fizer o exercício de trabalhar isso, mais chances tem, né? A chance só aumenta se você explorar essa parte dos textos e das palavras que façam sentido. Sim. E aí, dentro disso, pode falar. Não, eu só ia, né, resumir nessa questão de que a gente fala muito de otimizar, né? Otimizar para o algoritmo te achar. Basicamente, gente, é a faxina na sua casa. Abre o seu perfil e dá uma geral. Pede para uma amiga, para um colega que é de outra área. Às vezes você trabalha com confeitaria e você pede para um amigo que é engenheiro para olhar o seu perfil para ver se ele entende o que é que você faz. Então, a partir disso, de olhar de uma outra pessoa, melhora a sua bio, melhora ali os termos que você usa.
cria grupos de destaques, né? Stories destacados ali, em que você vai explicar o que é que você faz, dúvidas comuns dos seus clientes, os seus preços e valores. Gente, preço por inbox, para quê? Né? Um negócio tão ultrapassado, isso, preço por inbox. Eu, particularmente, tenho um ranço com isso, pessoal, do preço por inbox, porque se você não está vendendo, né? Um Um serviço serviço que que tenha aí que de fazer fato orçamento. você tem que prestar orçamento, porque aí sim. Ah, não, o seu serviço é personalizado. Não, aí ok, não tem preço, porque a pessoa vai chegar e vai pedir, eu quero um bolo com cobertura X, 3 andares, não sei o quê. Beleza, beleza. Aí é um orçamento personalizado. Mas se você vende coisas prontas, né? Itens já pré-prontos, por favor, gente, preço, valores. Não façam Sim. isso com as pessoas, porque a gente desiste. Real. A gente desiste real. A Alina está falando até que tem a questão da lei, né? Existe sim algumas regras, acho que do Procon, que para O Código produtos do é preciso Consumidor. dizer, é preciso informar isso. É claro que a gente quer que as pessoas puxem conversa, né? Que elas vão para o direct para continuar, para ter um bom atendimento, mas esse é o tipo de coisa que pode afastar. Então a gente toma cuidado, até por uma questão de lei, mas também existem outras formas de puxar esse assunto, né? Responde o que ela te perguntou e chama para o direct para um atendimento mais personalizado, em que vocês vão entregar ali as informações necessárias. E nessa faxina que a Ruth está falando, a gente chama aqui na de Minas de organização da casa, é importante revisar, como ela falou, chama uma pessoa de fora, que não está com o olhar viciado, para te falar assim, olha, eu não entendi esse serviço que você faz, achei que está faltando WhatsApp, você não colocou o seu contato, não colocou o e-mail, não colocou o endereço. São todas as informações que, basicamente, a gente não quer deixar o nosso cliente sem saber. Deixa para ele tirar dúvidas de outras coisas mais específicas. E essa faxina, ela também vale para os conteúdos. Fazer uma reapresentação, né, ali no feed, de quem é você, o que é o seu propósito, quais são os serviços ou produtos que você vende, por que você faz, pode contar a história, o storytelling, que a gente fala tanto sobre storytelling, contar a sua história, revisita essa parte, mais uma vez, explore as palavras-chave. Tem muito espaço dentro do Instagram para explorar esse recurso e vocês começarem a ser encontrados ali no Google para poder utilizar mesmo, né, o recurso que está disponível para a gente de forma gratuita. Dentro dessa faxina de organização, Ruth, tem mais algum ponto que a gente não falou? Olha, acho que a gente passou por todos, né? Tem uma dicasinha importante também, falando de termos aí. Gente, não sejam muito técnicas, tá? Dentro da área de vocês, se vocês estão inseridos em algum negócio, um arquiteto, um médico, uma pessoa que trabalha com um tipo de papel personalizado, né, Lina? Um tipo de papel muito específico que o público geral não conhece. Eu trabalho com a técnica de encadernação japonesa X, então tentem explicar bastante, né? Não fiquem travados no conhecimento de vocês Que técnico, só porque outras isso pessoas da pode, área entendem. sim, né? Tentem ser o mais generalistas possível, papel pólen aí. Realmente, eu tinha esquecido o nome, mas é esse aí mesmo, papel pólen. Quem não é da área, quem não tem o hábito de comprar, né, cadernos, planners personalizados, não sabe o que é papel pólen. Eu descobri com É, você, Lina. sim. A gente sempre dá exemplo aqui na área de saúde de dentistas, porque muitos perfis dos dentistas só conversam entre eles e falam vários termos que o público leigo não sabe. Então, outro dia mesmo, uma amiga postou que ela
que o dia dela tinha sido recheado de atendimentos de protocolo. Protocolo pode ser tanta coisa, gente. O que que é protocolo? Então explica por quê. E esse protocolo sana o problema de quem? Né? Que Sim. tipo de dor que esse tal protocolo resolve? Explica melhor, não adianta falar que nome, número de dente, quando conversa, o inciso, não sei o quê. Eu não entendo isso. Explica melhor, vai na. Quando a gente fala em dor, é no problema, por exemplo, a dificuldade de sorrir, a dor mesmo, literal, de estar com algum dente aberto, enfim, a parte de que você falou no início, Ruth. Imagine uma conversa com o seu cliente, seu paciente, e não pense que o que é óbvio para você é óbvio para eles. Explique em detalhes e evite muita técnica. Claro que isso transmite autoridade, mas na linguagem a gente vai buscar falar de um jeito que as pessoas entendam de fato. Inclusive, podem dar feedbacks se a nossa linguagem, a nossa prosa que está acessível, estamos conseguindo ser claras sobre o que a gente está falando. Sim. E protocolo, gente, você pode usar, querido dentista, mas aí você explica. Então, protocolo é dentadura. É, sim, Ou use prótese, fale outras palavras melhores, né? Mais bonitas. Mas, em resumo, é isso. sim. Pode ser, pode explicar primeiro com a forma mais popular possível e depois fale nos termos técnicos para mostrar que você tem conhecimento, mas Sim. você sabe conversar. Tem um outro conteúdo também que eu lembrei que a gente já falou sobre isso, que essa linguagem muito técnica, muitas vezes é como se a gente estivesse falando outro idioma. E aí, se aparece um post para mim aqui em japonês, eu não sei, acho que a Alina sabe, mas eu não sei. Então, não adianta. Você fala um tecniquez aí que a pessoa não entende, né? Não adianta falar. Tá falando com Sim. quem, né? Só tá mostrando aí, tirando onda e nem sempre atingindo as pessoas que precisam. Uhum. Vou responder rapidinho só uma coisa que a Mariana colocou aqui, que aceita dicas de storytelling. Gente, a Mariana, ela é exemplo de storytelling, criatividade. Na verdade, sigam o perfil dela lá para vocês se inspirarem em como contar, em fazer vlogs interessantes, em contar boas histórias. Ela é boa demais nisso, mas se a gente puder dar algumas dicas sobre a arte de contar histórias, eu vou repetir essa de falar, de contar casos como se você estivesse conversando mesmo com o seu cliente. Traga isso para a produção de conteúdo. A gente sempre fala na aula também sobre o formato de contar histórias que é usado em filmes, em livros, em que a gente apresenta um tópico que chama muita atenção, depois a gente atinge o clímax ali da história e depois a gente finaliza de um jeito interessante até que puxe, né, as pessoas para alguma ação, como por exemplo, curtir meu post, comentar, compartilhar. Então, essa estrutura também ela é interessante, inspire-se em bons filmes, em livros, que é exatamente isso. E eu acho que uma outra dica é pensar com quem você está falando e em qual canal, porque isso faz toda a diferença também. Tem uma Era isso. perguntinha aqui do Ian sobre conciliar termos técnicos, né? Isso é muito importante, fazer conteúdos educacionais. Então, eu acredito que isso pode ser conciliado com editorias do tipo dicionário da arquitetura. Você levar para o seu cliente, né, uma forma de explicar aquilo que você precisa, né? Você vai trazendo até o que a gente fez para um cliente recentemente. O que é iluminação zenital? É um termo que você trabalha, é um termo técnico, é um termo da arquitetura, que eu sei, mas o seu cliente não sabe. Então, você educa ele também para, na hora de apresentar um projeto, você deixar claro para ele: olha só, eu estou falando desse tipo de iluminação aqui, que eu fiz um post já, eu vou incluir isso no projeto, o que que você acha? Então, é uma forma de você ir popularizando também o conhecimento da sua área específica para o seu público. Sim, eu gosto bastante desse formato de. A gente já fez com dois aqui, né? Esse da Sim. arquitetura, que é fazer um dicionário mesmo de termos que
para o arquiteto super comum, iluminação zenital. O que é isso? Ah, a gente vai colocar uma iluminação zenital na sua casa, mas o que é isso? Então me explique. Aí agora a gente sabe que é a iluminação que vem de cima, que a gente estudou para fazer o conteúdo, que eu não sabia. São aquelas luzes bonitas, né, que vêm, que entram por espaços no teto, e eu não estou ensinando o Ian, tá, gente, que ele é arquiteto, só estou comentando com vocês. E também a gente já fez com uma psiquiatra, em que a gente explorava os termos dentro da psiquiatria, as doenças, de uma maneira bem didática, porque às vezes a gente fala muita coisa e essa parte do pressuposto que a pessoa já sabe. Ah, tag, toque, todo mundo sabe? Não. Então a gente fazia ali uma parte mais de educativa mesmo, de entender os termos, o beabá. É fazer o beabá. Dentro do nosso nicho a gente faz beabá. Sim, e com muitas imagens, facilita também. Você vai falar e vai mostrar para o seu cliente aquilo que você está explicando. Então, é fundamental você apresentar com imagens também, de preferência, talvez, de projetos que você mesmo fez, né? No seu caso, no nicho de arquitetura. Se não tiver imagens, né, de banco de fotos, mas ilustre bastante os conteúdos, os posts com aquilo que você está falando para as pessoas entenderem. Puxa setinha, né? Explica, faz comparativo, né? Post de antes e depois, mostra ali do lado luz amarela, né? Luz quente, luz fria, o que que é cada um, né? Falando de iluminação ainda, né? Já que a gente está no exemplo da luz. Então faz esse comparativo para as pessoas entenderem. Parece que é óbvio, beleza, eu sei essa diferença, mas será que todo mundo sabe mesmo? Né? Por que que você precisa colocar luz quente, luz fria? Outro dia o nosso cliente estava dando uma aula para gente sobre ele gostar de usar um determinado tipo de luz nos projetos, mas, por exemplo, na área de banheiro, né, para maquiagem para mulher, no banheiro você não pode ter a luz amarela, porque senão distorce. Você precisa de uma luz mais branca para você se olhar no espelho, né, e se maquiar. Então, assim, é uma coisa que parece tão boba, né? Mas olha só, no banheiro ou no closet, né? No local onde for selecionado para maquiagem, para esse ambiente, você precisa ter outro tipo de luz. Então, assim, são muitas ideias que vocês podem pensar para poder destrinchar e exemplificar termos e conteúdos dos clientes. Sim, e isso que a gente está falando, já numa produção mais intensa, né, de conteúdo, também se aplica ao tema principal de formas de ser encontrado. Porque muitas vezes o que eu vou pesquisar no Google ou aqui no Instagram, em algum canal, é justamente esse tipo de informação para o meu conhecimento. Eu quero saber o que é uma iluminação. Eu quero saber quais são as variações de planner para eu comprar para minha empresa. Eu quero saber lugares para eu passear ou para eu visitar em Juiz de Fora. Então, são pesquisas que eu vou fazer que não necessariamente eu vou procurar pela sua marca, mas eu quero que caia nelas. Eu quero encontrar a sua marca quando eu estiver fazendo esse tipo de pesquisa. E aí, se eu tenho uma produção de conteúdo prévia sobre isso, eu tenho chances de encontrar o seu conteúdo agora no Google. Antes, isso era muito limitado. Eu podia publicar até aqui no Instagram, que eu só ia encontrar se as pessoas viessem aqui e caíssem por algum motivo. Por isso que os anúncios também eram tão importantes, né? Falando em investimento. Agora, com essa parte orgânica, a gente vai conseguir ter mais possibilidades e a gente está aqui para incentivar, principalmente marcas pequenas, porque é difícil, às vezes, né, competir com a atenção de marcas que entopem a gente de tanto volume de conteúdos patrocinados. Uhum. Mas vamos fazer dentro do que é possível no nosso nicho e ser encontrados pelas plataformas gratuitas. E falando disso, falando de Google, né, a gente falou dele como um mecanismo de busca, a gente tem o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, que muitas marcas ignoram ou ainda utilizam, mas deixam para lá, ele é muito importante também, porque ele é um espaço onde a gente cadastra a nossa marca no mapa,
A gente nunca vai deixar de falar Google Meu Negócio, tá, gente? Chama Google Maps agora, mas é o Porque Google Google Business. Maps é para você abrir ali a rota e ver os mapas. Então, eu não aceito essa mudança. Pois é, a gente gosta do Google Meu Negócio porque ele é uma ferramenta para negócio, para a gente ir lá e colocar o nosso nome, as palavras-chave, por exemplo, esteticista, sobrancelhas em Belo Horizonte, e com isso a gente também ser encontrado quando uma pessoa estiver procurando, especialmente em bairros próximos, especialmente em localidades. Então a gente vai lá, digita, cadastra para ter todas as possibilidades ali de descrever o serviço, colocar as imagens referentes ao seu negócio, colocar o horário de atendimento e as avaliações, que assim valem ouro. Essas avaliações, que é onde você vai, visitei um espaço, gostei, eu avalio. Então, elas são muito importantes para os próximos. No começo da live, a gente falou de indicação. Esses depoimentos funcionam quase como uma indicação, porque se a Ruth vai numa cafeteria, ela deixa a avaliação lá, eu vou procurar pela cafeteria, eu leio que ai, foi maravilhoso, eu comi isso e isso, ainda deixo fotos lá. Nossa, vale a pena. Quantas vezes a gente já mudou de ideia sobre um espaço ou sobre algum serviço porque tinha uma avaliação negativa? E a gente fala, poxa, essa pessoa aqui foi mal atendida. Não vou lá, não. Tem outra opção? Por que eu vou nesse espaço? Então, o Google Meu Negócio é fundamental. E aí, aqui a gente também quer que vocês utilizem esse espaço, preencham todas as abas que existem ali da forma mais rica possível, dediquem um tempo da rotina para isso, para colocar todas as coisas e até para fazer postagens, né, Ruth? Porque tem essa possibilidade também, né, de Sim. semanalmente fazer conteúdo lá. Gente, pensa que você já está fazendo para o Instagram, você já produziu a arte, você já produziu a legenda. Copia e cola lá. É só copiar e colar lá. O trabalho você já fez, porque você já postou no Instagram. Você só vai repostar e jogar lá, né? E aí você vai manter o seu perfil lá vivo, né? Não vai dar aquela sensação de, nossa, a última postagem foi 2 anos atrás. Fechou, né? Eu acho que por mais que às vezes as pessoas não tenham tempo de atualizar com muita frequência, uma outra informação fundamental também, uma dica fundamental é, gente, deixar atualizado o horário de atendimento. Feriado, porque a gente já passou raiva, né, Larissa? Com vários serviços que a gente jogou lá no Google e falava que estava aberto e não estava. Uhum. Porque a gente confia, tá escrito lá o horário de atendimento, a gente vai, né? Porque às vezes assim, nós milênios não gostamos de ligar, né? Então, é, e ninguém liga para uma cafeteria, para um restaurante, assim, dependendo, se não for o tipo de restaurante que você faz reserva, você só chega, né? Então, o Google Meu Negócio é fundamental. Você olha ali, o horário de funcionamento é esse, beleza. Mas não pode o seu cliente chegar lá e a porta estiver fechada. Então, atualize esse horário, por favor. Recentemente, um cliente avisou que o horário de atendimento tinha mudado. O espaço ia fechar para horário de almoço. Então, na mesma hora, eu fui lá trocar, porque faz diferença. Você consegue colocar também, é de 9 a meio-dia, meio-dia fecha, reabre 2 horas, de 2 às 6. Faça isso. Coloque direitinho, porque tem como também deixar essa parte de horário de almoço, né? Ele permite isso. Então, coloque a configuração. É, Tenta colocar assim fotos atuais, né, do seu produto, do seu serviço. E essa estratégia das avaliações é muito simples. O Google, ele te oferece um link direto, né? Você consegue copiar lá. Tem um botãozinho, né, de solicitar avaliações. Ele gera esse link que você pode enviar para os seus clientes e vai cair direto na página de avaliar, já aparece assim as estrelas do Google. Então pode ser que a pessoa não escreva nada, mas só dela colocar 5 estrelas para você já tá maravilhoso. Então assim, coloque isso na rotina. A pessoa acabou de te agradecer ali no WhatsApp, no Instagram. Ai, fulana, muito obrigada, amei o produto, amei o serviço. Aproveita aquele momento que ela tá ali na euforia do atendimento e envia o link do Google Meu Negócio. Sim.
colete depoimentos do seu trabalho. É o Isso boca a é boca muito bom. digital. Uhum, exatamente. E tem como vocês disponibilizarem esse link também, por exemplo, na bio do Instagram, vocês podem colocar lá para as pessoas já terem acesso mais imediato às avaliações. A Alina falou aqui que ela também está reaproveitando os conteúdos que ela faz no Stories e colocando no status do WhatsApp. É ótimo isso, gente, porque o que a gente pode pensar? Que existe o cenário ideal e existe o cenário possível. Dentro da nossa realidade, nem sempre a gente vai ficar conseguindo produzir conteúdo o tempo todo para todos os canais. Então, o reaproveitamento possibilita que a gente tenha mais presença digital em outros canais. Então, se você já gravou, já postou, já está utilizando, diversifique, coloque ele em outros canais também. Ah, mas eu vi que o fulano guru falou que o status do WhatsApp tem que colocar outro tipo de conteúdo. Ah, porque se você for para o TikTok, a linguagem é diferente. Sim, gente, cada canal tem o seu estilo, tem o seu público, tem a sua dinâmica. Mas você está aí produzindo o seu produto aí, produzindo os personalizados, o bolo, o caderno. Você está aí trabalhando, você mesma que atende, que vende. Como que você vai fazer isso o tempo todo, fazendo 1000 tipos de conteúdo? Não é possível. E às vezes você vai fazer o que dá, né? E por isso que reaproveitar é tão importante. E o próprio WhatsApp criou o botão, né? O próprio Instagram criou o botão para reaproveitar lá no status. Então, utilize, porque vai ter gente espiando seu WhatsApp. Tem uma loja que sempre posta um monte de sapato. Eu sempre dou esse exemplo. Eu não estou nem um pouquinho afim de comprar sapato, mas eu vou lá, vejo todos os sapatos. E aí dá vontade de comprar, às vezes vai despertar o interesse ali de um potencial cliente que está adormecido e vai lembrar que sua marca existe. Então, isso também é fazer marketing, é estar em mais plataformas, distribuir mais para você ser encontrado e, consequentemente, vir a ter uma venda, que é o nosso grande objetivo, né? A Mônica falou aqui que o Google nos lembra de fazer isso, e é verdade, ele envia e-mails para te lembrar de atualizar essas informações, para colocar ali quando for feriado, quando por Sim. algum motivo você precisar atualizar o seu cliente de que vai ter Feriados mudanças. nacionais. Feriados nacionais, ele sempre envia. Sua loja estará aberta na Sexta-feira da Paixão, né? Páscoa, essas coisas, ele manda. Ele manda. Sim, Perfeito, Mônica. É isso aí. é uma ferramenta que apoia, né, os pequenos negócios nesse sentido e possibilita que a gente vá fazendo essa dinâmica de atualizações, avisos, coleta de depoimentos. Então, a gente incentiva muito o uso do Google Meu Negócio. O Instagram, que além de ser uma plataforma para vendas, é uma plataforma de relacionamento. Então, converse com o seu cliente, faça conteúdos interessantes. E eu acho que dentro do Google, né, meu negócio, as possibilidades que vocês acharem viável e possíveis, façam. Façam dentro da rotina, encaixe um horário aí no calendário de vocês para se dedicar a esse tipo de produção, porque é trabalho, claro que é trabalho, mas é uma forma de se dedicar a essa divulgação, para a gente conseguir cada vez mais, né, ser encontrados por pessoas novas e fidelizar as que já estão com a gente. Criem essa rotina no calendário de vocês, gente. Se vai ser segunda, se vai ser quarta, se vai ser sábado, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde. Tira esse pedacinho, né, para produzir conteúdo, né? Organizar o seu calendário de postagens, de publicações e para checar. Tá tudo certo aqui no meu Instagram. Nossa, tem avaliação nova no Google? Opa, vou responder de volta. Vou responder esse comentário aqui. É, chequem, né, com alguma periodicidade, né? Não pode só fazer também e abandonar, porque aí você pode perder coisas que estão acontecendo. Você pode descobrir uma avaliação incrível que alguém deixou para você lá no Google, que pode virar um excelente post, né, de depoimento que você pode levar para outros canais. Então, assim, é,
É difícil porque vocês estão presos na rotina de produção, vocês têm que resolver 1 milhão de coisas, né? As equipes que têm que produzir, ver contabilidade, financeiro, fazer post, gravar vídeo, mas se você tentar montar um calendário, né, no domingo, lista ali suas tarefas da semana de forma realista. Dá para tirar 10 minutinhos, 10 minutinhos para vocês olharem isso, né? Para fazer essa revisão. Sim, a gente sempre fala, e eu vou repetir, cenário ideal, cenário possível. Porque muitas vezes a gente vê pela internet uma venda de que tudo que vocês precisam fazer é o cenário ideal, às vezes, e que não é possível na rotina. É essa metodologia que a gente trouxe para o curso que a gente fez, de pensar de maneira prática e de maneira acessível. O que eu consigo fazer? Não é postar 70 stories por dia, eu não consigo. Então, e se eu postar um? Eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer vídeos, mas eu posso publicar uma imagem. Pelo menos eu estou ali criando relacionamento, estou criando presença, estou mostrando para as pessoas que minha marca existe. Eu não consigo atualizar o Google Meu Negócio todos os dias, postar todos os dias, mas eu consigo fazer uma vez por semana, então faça uma vez por semana. É esse tipo de cronograma que a gente propõe quando a gente criou a estrutura do curso, para vocês aprenderem a usar ferramentas, inclusive lá, né, a gente falou no início de storytelling, inclusive lá no curso a gente trabalha mais ensinando sobre o poder de contar boas histórias, o quanto que isso gera valor para as marcas, contar boas histórias, não ficar presos em conteúdos em que vocês dão 3 dicas, em que vocês só falem mais assim de forma superficial sobre uma dor de potencial cliente. Contar histórias, isso gera muita conexão. Isso a gente ensina melhor lá. E a gente também fala muito do WhatsApp. Essa live a gente dedicou principalmente para o Instagram e Google Meu Negócio, mas no nosso curso a gente ainda acrescenta o WhatsApp, trabalha com essa plataforma, porque é lá que as vendas costumam ser finalizadas. A gente às vezes está aqui só espiando o Instagram da sua marca, de olho ali no caderno, no planner. Eu estou super de olho no planner de leitura que a Alina está contando spoilers aí, mas eu vou fechar a venda muito provavelmente lá, porque eu quero saber mais, eu vou falar do preço, eu vou pedir o Pix. Então, o atendimento também precisa ser bem feito e a gente quer convidar todo mundo que está aqui para se juntar à nossa comunidade de alunas. O preço do nosso curso é apenas 147, é acessível, é para pessoas que estão aqui trabalhando duro na rotina de ser equipes, trabalham sozinhas, empreendedoras, mas a gente se ajuda, se apoia. O curso por si só tem uma estrutura completa, mas a gente está subindo materiais novos, está subindo e-books novos. E a comunidade que tem pessoas, tem alunas e interessadas, a gente tira muita dúvida por lá também. E o link, eu não falei do link, né? Para comprar o curso, o link está na bio, tá, gente? O link da nossa bio, da bio da de Minas, para vocês poderem acessar e participar aí da nossa turma de alunas do curso de Olho no Marketing, que a gente construiu juntos com o projeto Olho no Olho. Eu só ia complementar que a gente tem um checklist que a gente produziu, especialmente para ajudar quem está precisando fazer essa organização da casa aí, né, dar essa faxina. E a gente vai entregar, né, presentear esse checklist para quem está ao vivo com a gente aqui agora. Então, manda mensagem na DM da de Minas, que aí a gente vai enviar para vocês esse checklist, que é para você seguir mesmo, passo a passo. Você pode até imprimir para poder complementar. Fiz isso, consertei isso, resolvi isso. E é um checklist que passa pelo WhatsApp, Google Meu Negócio e Instagram. Então, se você quiser receber esse presentinho, manda uma DM para de Minas agora, depois da live, que a gente vai te presentear com esse mimo. Esse checklist, gente, por si só, ele já é assim uma transformação para vocês fazerem nesses canais. A gente preparou ele e a gente resolveu presentear para vocês entenderem como que a gente trabalha aqui e já dar um gostinho para depois virarem nossos alunos, tá bom? Vamos agradecer todo mundo.
que está aqui, que ficou online com a gente nessa prosa de sexta. A gente Interagiu continua. bastante. Sim, obrigado pelo apoio de quem está sempre com a gente. Lina, Ian, Mariana. Tem pessoas que estão sempre aqui, que nos apoiam. Vaninha estava Vaninha, aqui também. sim. Renan Mônica. apareceu. Sim. A Mônica sempre está com a gente também, consumindo nosso conteúdo. Isso é muito importante. A gente fica muito feliz. E chamem a gente, então, no direct para a gente enviar o mimo. E entrem para a comunidade no WhatsApp. Todo mundo pode participar. O link também fica na nossa bio, porque por lá a gente também tem muita troca interessante, tá bom? Bom dia para vocês e obrigada, Ruth, pela companhia. Obrigada pelo papo, pela conversa. Gente, boa sexta e bom final de semana. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.